Silvio, assim, a partir do fato surgiu a necessidade de a gente conversar um pouco mais sobre essas questões relacionadas à inclusão e à diversidade. Então, o comércio em geral, ele precisa estar preparado para receber essas pessoas, não só crianças, mas todas as pessoas que possuem alguma questão especial, né? Seja autismo, seja Down, seja uma deficiência física, visual, etc., né? Então, a gente precisa estar mais preparado para fazer essa verdadeira inclusão. Então, o fato trouxe, assim, a repercussão do fato trouxe essa necessidade de conversar mais a respeito. E, inclusive, aqui na cidade, a gente percebe que o fato trouxe justamente esse efeito de conversarmos a respeito da inclusão dessas pessoas, que são fatos, assim, tratamentos que não são admitidos mais no mundo moderno, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Preparar melhor as equipes, preparar melhor as empresas para que não haja situações como essa. Esse episódio triste, ele reforça, como a senhora falou, ainda mais essa necessidade de conscientização, de respeito, não só ao autista, mas às pessoas atípicas, né? Infelizmente, a senhora vê hoje na sociedade que muito se fala e pouco se faz? Sim, as leis existem, então já tem várias situações que deveriam ser respeitadas, mas na prática a gente vê que não é bem assim, né? E desde questões práticas, né, que sejam desde uma priorização num atendimento, mas principalmente a questão do respeito ao ser humano. Então, assim, é isso que a gente está buscando, que assim, nós estamos preparando o nosso filho para o mundo. Ele está na adolescência, ele tem 13 anos e ele está, né, junto com o acompanhamento que ele recebe, se preparando para interagir com o mundo. Isso é muito importante, que ele tenha espaço que respeite, então, as suas atipicidades. Bom, esse não é um episódio isolado, já aconteceu também em outras cidades, fatos quase que idênticos ao que ocorreu com o pequeno Arthur, né? Mas essas situações demonstram que quem trabalha e quem tem um ofício precisa estar orientado sobre a necessidade de bom atendimento, de bom convívio e de respeito às pessoas atípicas, né? Eu penso que em qualquer situação, né, sendo uma pessoa atípica ou não, a tolerância, o bom senso e o respeito, eles respondem tudo. Então, assim, mesmo que não seja digamos que fosse uma pessoa que tivesse um pouco menos de instrução e que estivesse em alguma situação que não entendeu alguma coisa, a tolerância, o bom senso, ele também ajuda. E aí, na situação, da mesma forma. Então, no momento que a sociedade começa a agir promovendo essas questões de entender melhor, de não julgar, de não ficar, digamos, querendo agir de acordo com os seus próprios interesses, eu acho que a gente tem que sair do pessoal e ir para o coletivo, né? A gente vive em sociedade. E dentro da sociedade existem várias questões em que a gente precisa principalmente trazer essa questão de tolerância, de calma, de atenção, de respira e olha o todo antes de fazer alguma atitude que possa agredir emocionalmente alguma pessoa. Senhora Eliane, para nós encerrarmos aqui, a senhora disse que o fato ocorreu, acabou, está no passado, exatamente, concordo com a senhora, né? Concordo mesmo, mas a senhora não fazia ideia de tamanha repercussão que isso daria na rede social quando a senhora postou o fato em si, e hoje o desejo da família é que essa repercussão se volte para a discussão sobre a situação de pessoas atípicas, no caso o autismo, como é o seu filho autista, meu filho também é autista, mas a discussão e o respeito às pessoas que têm esse tipo de condições para que possam se socializar junto à comunidade. Deixar se socializar, porque às vezes, como no seu caso, como no meu caso também, ocorre essa resistência das pessoas pela falta de conhecimento, pela falta de orientação, pela falta, inclusive, de conhecimento da causa também, né? Exatamente. E assim, quando eu publiquei, o fato ocorreu sexta-noite. Inclusive, eu estava em outra cidade, dando treinamento, e o coração de mãe, você sabe que sangra quando machuca o filho da gente, né? Independentemente do
fato, agora a gente não vai falar mais do fato, mas eu aguardei até a segunda cedo para fazer a postagem, porque eu precisava, né, ser extremamente, digamos assim, focada naquilo que eu ia falar, mas eu falei da dor da mãe, é a dor de uma família que vê uma situação dessas acontecer, porque só quem tem uma situação dessas, que vive na pele, essas situações, é claro que a gente já teve outras situações que em alguns momentos, né, ele foi tratado de uma forma diferente, mas nunca tinha acontecido desta forma, né? Então, né, o Arthur, com quase 14 anos agora, né, ele foi diagnosticado com autismo aos 3 anos e meio, mas a gente ele já está em tratamento desde 1 ano, então ele tem um acompanhamento psicológico, de fono, de terapia, então assim, ele tem uma convivência normal com a sociedade. E assim, a postagem, ele foi um desabafo de uma família dolorosa com uma situação. E assim, eu vejo que essa repercussão toda aconteceu porque muitas pessoas se identificaram. Muitas delas, que trouxeram alguns relatos privados, elas disseram assim, puxa, comigo aconteceu, mas não teve repercussão. Ou a pessoa não postou, ou de repente naquele momento não houve repercussão. E agora que houve, né, o que a gente está promovendo? A discussão, né, sobre o fato de que pessoas atípicas precisam ser inseridas na comunidade. Porque elas fazem parte da sociedade, elas não estão à parte, elas estão dentro das famílias, elas estão dentro dos ambientes, então que a gente faça cumprir tudo isso e traga, né, essa parte da inclusão verdadeira, não aquela só para forma, não só aquela para atender uma eventual legislação, para não levar uma multa, mas a gente tem que fazer uma inclusão verdadeira no sentido de ter compaixão pelo outro ser humano. Como eu falei antes, não é só com pessoas atípicas, às vezes até uma outra pessoa que em determinado momento ela está mais humilde ou não tem uma forma assim melhor de se expressar, mas a gente ter compaixão pelo outro, né? Eu acho que é isso que a gente busca, amor pelo ser humano. Então assim, não era a intenção foi o desabafo de uma família, mas já que ocasionou essa comoção, né, essa identificação de muitas famílias, ou mesmo compaixão, né, por uma situação, que a gente use isso para o bem, que a gente use isso para promover essa inclusão, né? E eu não estou falando aqui do Arthur, eu estou falando, né, de todas as pessoas que têm alguma atipicidade ou alguma dificuldade de relacionamento social e que precisam ser incluídas dentro do meio. Exatamente. Dona Eliane Jaqueline, muito obrigado por responder aqui a reportagem Civil Brasil Lupo Notícias, obrigado também pelo seu relato, não só este agora em áudio com a nossa reportagem, mas também com o relato o manifesto que a senhora nos enviou para a nossa reportagem fazer a publicação. Muito obrigado e parabéns por essa atitude da senhora, do seu esposo, da sua família, em agora trazer esse episódio para enaltecer ainda mais a causa, né, a discussão e a inclusão de pessoas atípicas no meio da sociedade. Parabéns e muito obrigado. Obrigada, Silvio, e obrigada por trazer esse assunto com uma clareza tão grande, porque o que a gente precisa é ter clareza e coesão sobre o que a gente está falando, né? Então, assim, todos juntos lutando por um mundo melhor. Então, não só para os nossos filhos, mas para toda a sociedade. Parabéns pelo teu programa. Muito obrigado, Dona Eliane. Um abraço.